A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos em Cristo. Que alegria mais uma vez podermos chegar aqui em sua casa, onde você estiver. Você que está viajando, você que está descansando nesse momento, você que está ligado aqui na Semadec, vai começar mais uma edição do nosso podcast. Olha só, hoje nós temos um programa recheadíssimo. Nós teremos aqui um momento de conversa, um bate-papo riquíssimo entre os nossos missionários Diego Lopes e o pastor missionário, pastor Carlinhos, nosso diretor aqui da Semadec. Então, nós convidamos você para, a partir de agora, ouvir um pouco mais sobre os desafios da igreja na modernidade. Durante alguns minutos, você vai receber, debater, vai poder formar a sua opinião. Acompanha tudo a partir de agora. A paz do Senhor, meus irmãos, nós queremos desde já dar boas-vindas a todos os ouvintes aí do podcast Semadec. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, pastor Carlinhos, mais conhecido como pastor Carlinhos, ele que é pastor presidente da igreja de Bicuitinga. Pastor Carlinhos já tem aí 28 anos de ministério, de serviço ao Ministério Pastoral. Pastor Carlinhos também é um dos diretores aqui da nossa Semadec, ele que é um tesoureiro da nossa Secretaria de Missões desde o ano de 2011, né? E é um prazer ter hoje o senhor aqui conosco, pastor Carlinhos. Queria que o senhor desse uma palavra de saudação ao nosso pessoal. A paz do senhor missionário Diego Lopes, a paz do senhor a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através aí das redes sociais. Para mim é um motivo de muita alegria, de muita satisfação estar tendo essa oportunidade, esse momento de estar falando com o nosso público de missões, os nossos irmãos e irmãs que mantêm a nossa obra missionária. É com muita alegria que eu agradeço essa oportunidade de estar falando com vocês aqui em nome de Jesus. Amém, pastor Carlos. Hoje a proposta da nossa temática hoje aqui do podcast é nós falarmos sobre os desafios da igreja atual, né, da igreja pós-moderna, que na verdade são muitos, né, pastor Carlinhos, o senhor que já tem 28 anos de ministério, de serviço pastoral, um texto missionário, pastor Carlinhos, porque eu acredito que há 28 anos atrás, algumas ferramentas que eram utilizadas na evangelização, ou até os desafios da igreja de 28 anos atrás, é muito diferente dos de hoje. Correto, pastor? Isso é verdade, missionário Diego Lopes. Quando ali no dia 17 de abril, para ser mais preciso, de 1994, eu ainda estava como diácono da igreja aqui em Fortaleza, quando eu assumi a primeira igreja. Quando a gente fala 28 anos, é 28 anos não de consagração a pastor, mas 28 anos na ação pastoral, começando aqui na congregação em Fortaleza, passei por quase 18 anos, ali naquela noite de domingo, 17 de abril de 94, pastor José Deusdete Farias nos dava posse ali na congregação em Amadeu Furtado. Então, daqui parti para o campo de Groaíras, onde passei pouco mais de 2 anos, ali quase 9 anos no campo em Catuano, e agora esse novo desafio ao mês, ali no campo em Bicuitinga, ali no Sertão Central. Realmente os desafios são grandes, as diferenças são imensas, são enormes, realmente a diferença, a realidade é totalmente outra, né? É engraçado, né, pastor Carlos, que, por exemplo, antigamente, e há 2 décadas atrás, o crescimento da igreja era, podemos dizer que era lento, porque assim, alguns anos, não apenas algumas décadas, mas alguns anos atrás mesmo, a gente lembra que os pioneiros que começaram os projetos missionários, o crescimento de igreja, o projeto era lento, por quê? Porque muitos, às vezes, não tinham carro, viajavam de bicicleta, às vezes de cavalo e etc, né? Lembrando aí lá do começo de tudo. Para o processo de hoje é muito diferente. Essa questão pós-moderna facilitou muito esse progresso. Mas o que eu queria comentar hoje com o senhor, pastor Carlinhos, é porque saiu uma matéria agora esses dias dizendo que o seguinte, no ano de 2032, a probabilidade é que os evangélicos ultrapassem o número de católicos no Brasil, né?
daqui a 10 anos, segundo a pesquisa, que aconteça esse grande feito. Só que também, né, uma instituição chamada Lifeway, é uma instituição americana, ela diz, pastor Carlinhos, que o seguinte: está acontecendo realmente um grande crescimento de pessoas aderindo ao evangelho, né, pessoas se tornando evangélicas, só que eles também dizem que essas pessoas crescem muito em números, mas não crescem muito em qualidade, né? Elas crescem muito em dizer, eu sou evangélico, né? Mas quando você vai para a prática, você vê que essas pessoas pouco frequentam as igrejas, né? Inclusive, essa mesma pesquisa fala que pós-pandemia o número de frequentadores a um templo evangélico diminuiu. Então a gente percebe que por mais que tenha um número grande, pastor Carlinhos, de pessoas que se dizem ser evangélicas, a qualidade parece que é pouca, né? Parece que é pequena no sentido de ser um discípulo de Jesus, de seguir os ensinamentos bíblicos. A minha pergunta para o senhor, pastor Carlinhos, é que se esse processo, os pastores como o senhor, que é pastor de uma igreja ali na cidade de Biguitinga, isso é um problema para a igreja, ter esse crescimento absurdo de pessoas apenas em números e não na sua essência como, de fato, um discípulo de Jesus? Na verdade, missionário, irmão Diego, não só para a igreja, mas eu digo assim, para todos os segmentos da sociedade. A igreja não seria diferente. Nós vimos, por exemplo, a igreja ter um momento, vamos dizer assim, um ponto mais alto de crescimento até ali próximo à década de 80. O percentual, não era o quantitativo, né? Porque se eu tinha 10 e passo a ter 20, né, o número são apenas 10, mas foi 100% a mais. Então, até o início da década de 80, realmente o percentual era bem mais alto, o número de decisões, né, e o crescimento populacional. A questão passa até pela questão da densidade demográfica. E depois uma diminuição muito brusca. Por isso que na década de 80, a CPAD lançou até aquele projeto Década da Colheita, né, que é justamente para tentar despertar novamente na igreja, né, a respeito desse crescimento. Porque às vezes a gente diz, numa grande cidade, aceitaram durante um período de tempo 200 pessoas. Mas quanto foi que cresceu a população dessa mesma cidade? Então, a gente, às vezes, no número quantitativo, né, o número seco, né, limpo e seco, frio, pareceu uma grande quantidade. Mas quando a gente percebe a quantidade que foi o crescimento demográfico dessa cidade, realmente foi diminuir a questão do percentual do crescimento. Mas, graças a Deus, que realmente houve um incentivo, houve uma aceleração nessa questão percentual, na questão do crescimento. Mas também nos traz uma preocupação, justamente essa questão que você fala, porque quando eu aceitei Jesus, por exemplo, há 42 anos atrás, eu tinha apenas 14 anos de idade, há 42 anos passados, não era tão fácil a gente permanecer na igreja, nós tinha muitas oposições. Então, quem permanecia no evangelho, de um modo geral, era aquele que tinha crido por convicção. Então, ele estava preparado a passar pelos obstáculos, as dificuldades, as perseguições que apareciam. Hoje, virou quase como um modismo. Como o catolicismo no nosso país está assim baixa, sem aquele incentivo, sem aquela dinâmica que o povo espera, e como algumas personalidades, né, de projeção nacional aceitaram o evangelho, então muita gente começa a ir no oba-oba, como passou aí na década de 60, o hippie, depois foi assim, né? Olha, como o pastor Carlinhos também não é tão novo, né? Mas também não é tão velho. Então está quase como um modismo. Hoje moda, chique, né? Antigamente alguns tinham vergonha, ficavam encabulados, né? Na linguagem mais próxima a nós, do dia a dia. E às vezes a pessoa se sentia constrangida em dizer que era evangélico. Mas agora é chique, né? Tem cantores, personalidade da política, né? Judiciário, executivo, legislativo, pessoas de renome, atores, atrizes. Então se tornou assim, mas
é como assim, como um rebanho, né? Vão assim sem saber porque não sei. Eu estou aqui porque agora é legal. A gente nota muito isso, a falta de comprometimento, a falta de compromisso nessa safra recente, né, de evangélicos, nesse século XXI, principalmente nessa última década que começou agora com a pandemia fora de série, que apesar de numericamente talvez não tenha sido tão significativo como outros no século passado, né, na Europa e outros continentes, mas para nós foi pesado. Então, devido a essa pandemia, aí é que a gente sente realmente essa superficialidade na fé. E é um fato, assim, pastor Carlinhos, preocupante ouvir o senhor falar. Assim, o senhor falou de um ponto muito relevante, que é essa questão da dificuldade, da superficialidade, e o senhor usou uma expressão que eu achei muito poderosa. Não estão preparados para os dias maus, né? Não estão preparados. É tanto que, quando a gente olha ali para a igreja primitiva, né, a gente vai ver, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver os discípulos que agora estão vivendo um luto. Jesus morreu, ressuscitou, né? Atos capítulo 2 vai falar sobre o dia do Pentecoste. Atos capítulo 3, a Bíblia já vai começar falando Pedro e João ali entrando na porta do templo. E a Bíblia vai falar, eles tinham acabado de receber o revestimento do Espírito Santo. E a Bíblia diz que em Atos capítulo 3, Pedro e João encontram um paralítico, né, na porta do templo. Ele pede esmola. Pedro e João falam: olha, que nós temos nem ouro nem prata, nós te damos, levanta e anda em nome de Jesus. Atos capítulo 4, a Bíblia já vai começar a falar agora Pedro e João pregando dentro do templo, muitas pessoas se convertendo ao que eles estão afirmando. Mas agora chegam os doutores da lei e prendem Pedro e João, passam a tarde e noite presos. De manhã do dia seguinte, o texto diz que os líderes ameaçam eles, inclusive, de morte. E a Bíblia vai falar em Atos capítulo 4, verso 20, a expressão de ambos dizendo: não podemos nos calar diante de tudo aquilo que nós temos visto e ouvido. Ou seja, a gente percebe ali, pastor Carlinho, um perfil de um cristão autêntico que sabia o que estava fazendo, né? Quando o senhor fala aí a respeito de um número de pessoas hoje que provavelmente não consiga passar pelo dia mal, permanecer firme. E eu acho que agora, olhando por uma visão pastoral, né, o senhor como pastor, eu acho que isso deve acender um alerta assim, para as nossas lideranças, né? E aí eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, pastor, dentro desse contexto, que eu acho que é muito importante a quem está nos assistindo agora. O senhor, sabendo disso, né, qual é, na sua visão, pelo menos um posicionamento que as lideranças atuais precisam se posicionar, pastor? Eu creio que a gente tem que, em primeiro lugar, rever nossa prática pastoral. Não é que a gente vai inventar uma nova Bíblia, uma nova maneira, né, de Deus falar conosco. A Bíblia ela foi ontem, é hoje e será eternamente. O que, como você tocou no início, o que muitas vezes muda, é mutável, a questão dos usos e costumes. O que antes não era errado, hoje já é tolerado com muita facilidade. Poderíamos citar muitas coisas, mas iríamos fugir muito do nosso tempo. Então a gente tem que, na verdade, no bom sentido, se reinventar. Não é tornar o evangelho popstar, né? Jogo de luz, gelo seco, né? Escurinho, né? Fazer uma regressão até a fase embrionária, como alguns fizeram nas décadas passadas. Mas a gente tem que procurar qual é vamos dizer assim, qual é a linguagem que eu devo usar para atingir a expectativa. Eu sou educador desde de 1985. Eu tinha apenas 19 anos quando eu passei a lecionar. Então, como a gente transmitia o conteúdo de lá para cá, é uma diferença muito grande. O evangelho é o mesmo, ele não muda. A santidade, né, o sacrifício de Jesus, tudo aquilo continua o mesmo. A palavra de Deus não muda, mas a maneira de comunicar, que eu acho que muitas vezes nós não alcançamos o nosso público. Não é baixar o nível espiritual das pessoas, não é rebaixar a questão do interesse pelo comprometimento, não, mas é a gente usar uma linguagem que o povo possa assimilar. Eu acho que isso é
é um dos grandes motivos do grande número desigrejados, naqueles que não frequentam mais a igreja. Dizem-se cristão, tornou-se de moda, como eu falei anteriormente, mas realmente não tem um comprometimento. A gente vê isso, Diego, quando a gente vê pós-pandemia, bem que a gente oficialmente não superou a pandemia, mas já estamos realmente próximo a isso. Eu pensei, individualmente, pessoalmente, que no momento que a igreja foi proibida de estar nos templos, que as famílias iriam se aproximar, Deus iria usar dessa ferramenta para o pai e a mãe ou seus filhos estarem jantando, fazendo as refeições juntos, almoçando, fazendo lanche juntos. Eu pensei que isso faria, como não pode ver o culto, os irmãos iriam a fazer o seu devocional em família, isso não aconteceu. Ficava 3, 4 pessoas em casa, cada um com o seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, e não se falavam. Passavam dias, em vez de se aproximar, afastaram. O índice de separação, de divórcio aumentou, né? A questão da violência dentro de casa, né? Doméstica, aumentou de maneira assustadora. E quando o governo achou que era seguro voltar para o templo, eu pensei que todos iriam correr de volta para os templos, e isso não aconteceu, né? Isso traz muita preocupação. Então, não é que a gente tenha usado necessariamente um método errado, não é necessariamente dizer que eu preciso mudar tudo, mas a gente tem que repensar alguma conduta, alguma postura, para ver se a gente consegue alcançar esses nossos irmãos mais uma vez. Muito bom, pastor, você comentou ali a respeito dessa linguagem. Eu fiquei aqui pensando, pastor Carlinhos, a respeito do seguinte. Hoje o senhor que é da área da educação, hoje o público que estão dentro das igrejas, né, não é mais como há 3 décadas atrás, né? Hoje jovens, muitos jovens, como ali na faixa etária de pessoas de seus 20 a 30 anos, já estão em faculdades, né? Já são formados, né? Então hoje, até para os pastores conseguir ter uma linguagem para esse público, eles têm que de fato entender o que está acontecendo no mundo, né? E aí o senhor conversando sobre esses desafios, pastor, eu fico aqui me perguntando que a SEMADEC, ela é o órgão oficial da nossa convenção, né? Da nossa Secretaria de Missões do Estado do Ceará, e ela tem um desafio de promover a missão no nosso estado, como também ela tem feito isso por meio do mundo através das redes sociais. Apesar de todos esses desafios, pastor Carlinhos, que o senhor acabou de mencionar, de uma forma assim geral, né, global, nós temos um outro grande desafio atualmente, que é de conscientizar a igreja a se importar com o contexto de missões. Então, assim, apesar de nós termos aí um número grande de pessoas, mas parece que a qualidade de essência dessas pessoas não é como antigamente, e aí eu fico me perguntando se o desafio da missão aumenta com esse tipo desse cenário atual. O senhor entendeu minha pergunta? Se o desafio da missão ela vai aumentar com esse estado atual, esse cenário atual. Desafio, desculpa, mesmo com como você falou, mencionou a questão da pesquisa, mas realmente o desafio tem aumentado, porque há um entendimento errôneo em parte dos nossos irmãos, quando ele lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando fala aquela sequência, né, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, as pessoas, eu sou pastor de campo, aí muitas vezes alguns irmãos do campo, não, aqui tem tanto lugar para ser alcançado, porque quem vai pensar em alcançar outras culturas, outros povos, aqui ainda falta pessoas. É o entendimento errôneo que eu vejo, isso é histórico. Eu só posso chegar na Judéia se eu exaurir todo o Jerusalém. Eu só posso chegar em Samaria quando eu alcançar toda a Judéia. Eu só poderei chegar aos confins da terra se eu chegar a atingir toda a Samaria. Isso não é verdade. São etapas do mesmo processo de evangelização. Eu começo em Jerusalém, Judéia, Samaria, e tenho que alcançar
concomitantemente, ao mesmo tempo, simultaneamente, todos esses povos. Então, o grande desafio é esse. A gente está vendo uma inversão de valores nos nossos campos eclesiásticos do Estado do Ceará. Algumas igrejas estão se fortalecendo como secretário de missão do campo, mas eles querem investir só no sustento de missionários dentro do campo eclesiástico. E eu estava há pouco dia, cheguei recente no campo de Bicudim, dizendo, não, irmão, evangelizar as localidades, os povoados, os distritos, é uma função nata da igreja, do pastor, do seu ministério, dos seus membros, daqueles que congregam e já são atuantes. Isso não pode ser traduzido numa... A gente está isento da missão transcultural. Vamos dizer assim, essa evangelização básica dentro do nosso campo é algo que deveria ser natural, não é encarado como algo excepcional, uma tarefa excepcional, um projeto novo, não. Isso aí deveria ser, como era no princípio, a coisa mais natural. Eu quero alcançar meu irmão, quero alcançar meu pai, quero alcançar meus primos. Isso aí, os meus conhecidos, deveria continuar sendo uma coisa natural. E às vezes as pessoas estão se trancando no seu mundinho, a ideia de reino tem sido esquecida, e a gente olha como se fosse um pequeno gueto, uma pequena família que precisa ser alcançada, e os outros, como dizia aquele personagem do Chico, que se exploda, né? O que está acontecendo lá fora não me diz respeito, mas diz respeito sim. Então, essa questão da evangelização local deve ser assimilada por todos. E aqueles que têm um chamado específico, vamos cuidar também, simultaneamente, com os povos não alcançados, que ainda são muitos, né? São muitos povos não alcançados. Muito bom, pastor Carlinhos. Você que está aqui nos acompanhando hoje nesse podcast, nós estamos falando sobre desafios da igreja pós-moderna. E agora o pastor Carlinhos falando sobre esse entendimento, né, da igreja entender que ela faz a missão simultaneamente, seja local, seja estadual, ou seja nos confins da terra. E isso é muito importante, pastor Carlinhos, o senhor falando sobre isso. Eu fiquei aqui pensativo no seguinte: nós estamos conversando sobre desafios, já falamos sobre desafio atual, né, que as igrejas têm enfrentado, esse crescimento muitas vezes sem qualidade no ensino, e agora o senhor falando sobre essa perspectiva que a igreja às vezes encara a evangelização local como uma coisa assim nova, uma coisa extra, e o senhor falou muito bem que isso deve ser feito de maneira natural. Tem que fazer parte da rotina da igreja, o alcance dos parentes, o alcance dos amigos. E aí eu fico perguntando, pastor, então, atualmente, os desafios dos nossos líderes, eles são bem maiores, porque ele tem um desafio de alcançar o corpo da igreja ali, as ovelhas, de orientá-las, de conscientizá-las, de tratá-los, aqueles que, de uma certa forma, estão bastante doentes, e ainda tem um desafio de alcançar aqueles que estão lá fora. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Então, realmente, se multiplicam, né, os desafios, porque se multiplica também o acesso. Então, quanto mais conhecido, maior são os desafios. Como você disse, antes, de um modo geral, e na igreja não era diferente, a pessoa aprender a ler e escrever e as 4 operações, estava bom demais. Já visto que Jesus está voltando, então não precisava dessas coisas. Era o entendimento de muitos. Hoje, como era antes, comum a gente ver a pessoa do ensino fundamental, depois ficou tão comum o ensino médio. Agora, a graduação, a gente já vê os irmãos numa pós-graduação, num mestrado, num doutorado. Eu tenho filhos que já está no segundo pós-doutorado, né, com 30 e poucos anos, menos de 35 anos. 33 anos mais precisamente, e assim tem sido a visão geral. Mas aí é que eu digo, onde aumenta, se multiplica, não necessariamente um pastor da igreja tem que ser um pós-doutor. Ele tem que ter Bíblia, tem que ter contato com o Espírito Santo. Para esses, Deus chamou os jovens da igreja para ter o seu mestrado, seu doutorado, e vão se juntar ao pastor e vão construir o reino de Deus ali onde eles estão
trabalhando. Somar no corpo de Cristo, né? Uhum. Eu gostei muito aí Da fala do senhor, pastor, a respeito do simultaneamente, do ir aqui, além e aos confins da terra. Nesse exato momento, o nosso pastor Walter, ele que está fazendo uma visita missionária lá no Uruguai, está visitando missionário pastor Mandu, fazendo visitas ali aos companheiros, né, missionários que estão trabalhando naquela nação. Deus abençoe, que o senhor possa ter uma ótima viagem, um ótimo retorno. Deus abençoe os missionários aí no Uruguai. Inclusive, o informativo desse mês foi falando aí sobre o nosso pastor Mandu, os desafios, né, as principais atividades, o pedido de oração por sua saúde. Ele está passando por um processo de saúde. Que Deus abençoe o senhor de uma maneira muito especial. Voltando aqui, pastor Carlinhos, nós já estamos chegando aqui nos finalmente, né? Eu queria, assim, só relembrar o senhor e aos demais que estão ouvindo a respeito dos nossos desafios. Falamos sobre o desafio do crescimento da igreja, esse crescimento que tem sido muitas vezes só numérico e não qualitativo, né? Falamos também sobre esse desafio da igreja entender essa diferença da própria evangelização, da missão em si. Falamos sobre essa dificuldade também do entendimento, às vezes, da linguagem nos dias atuais, né? Hoje nós temos aí um avanço muito grande do conhecimento por meio das redes sociais, por meio da mídia. E eu queria pedir agora ao pastor Carlinhos que nos desse uma palavra, pastor Carlinhos, aos líderes que estão nos assistindo nesse processo tão atual que estamos vivendo de política, né? A igreja, ela se envolveu, podemos dizer, no ano de 2022 de maneira muito assídua com política, pastor Carlinhos, coisas que antigamente, há algumas décadas atrás, nós não víamos tanto isso. Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho a sua opinião sobre o que está acontecendo atualmente, a igreja e política, e qual é a sua palavra aí aos líderes que estão nos assistindo, pastor. Irmão Diego, eu creio que, como nunca, a igreja tem se despertado para essa questão, né, da nosso envolvimento. Eu sempre, quando falo isso aos irmãos da igreja, eu gosto sempre de mencionar que o Salmo 115, o versículo 16, que diz que o céu são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Ou seja, uma das grandes mentiras que o inimigo de nossas vidas, da obra do Senhor, inventou, é dizer que política é suja e a igreja não deve se envolver. Porque quando os bons se eximam dessa responsabilidade, saem, deixam de desempenhar seu papel, os maus tomam de conta. Então, isso foi uma das grandes estratégias usadas e que muitos crentes ainda hoje assumem como verdadeira. Se nós somos cidadãos dos céus, primeiramente somos cidadãos da terra. Somos homens e mulheres de bem, jovens, crianças, adolescentes. Então, como diziam os antigos, direito tem quem direito anda. Então, se a gente anda buscando andar na verdade que é Cristo, na luz de Cristo, então por que dizer que a política não faz parte do nosso dia a dia? Faz desde a escolha dos diáconos, de todos os momentos históricos, não só da igreja, mas andando um pouquinho mais para trás, no povo de Israel, que essa questão da política. O que a gente não pode confundir é a política com a politicagem, a maneira errada, mundana de fazer a política, toma lá da cá. A gente deve ter uma postura. A gente, às vezes, eu sou educador e a gente, vamos dizer assim, a gente às vezes escuta dentro da igreja também tem um educador dentro da igreja também. Aí, às vezes, uma pessoa de bem, com vários projetos, aí a coisa chegou a ser tão de um jeito que ele, o que é que ele tem para me dar? Ele não tem nada, é um liso, como diz aqui na linguagem cearense, né? Não tem nada para me oferecer, mas ele não lembra da proposta, do exemplo de vida, né? Do testemunho de luta, de preocupação com a comunidade, com o crescimento. E a gente só está preocupado com o bem material. Então, é um desafio. Agora, a gente tem que ter muito cuidado.
a gente vê isso na igreja primitiva. Quando a igreja foi reconhecida como oficial no Império Romano, a gente viu que foi o início do declínio da igreja, até chegar na Idade Média, a Idade Negra, né, onde a igreja era usada só para alcançar o seu poderio, né, político dentro da sociedade da Europa, e chegou até nós aqui. Graças a Deus, quando essa coisa estava mais... Nós, no continente americano, estávamos começando a caminhar, né? Mas a gente viu na Idade Média, né, o período negro da humanidade. Então, é um desafio, temos que assumir, agora tem que ter muita postura. Dizia meu avô, Miguel Araújo Veras, pai de minha mãe, e a gente ouvia isso com frequência: quem nunca comeu melado quando come se lambuza. Tá certo? Então, a gente tem que ter cuidado, porque tem que alcançar, Deus preparou, mas tem que ter cuidado para não passar para o lado negro da força, como diz aquele filme, né? Para não passar para o lado negro da força. Permanecer firme nos propósitos, naquilo que Deus quer para cada um de nós. Amém, muito bem, pastor Carlinho, que bom. Hoje foi um prazer estar conversando com o senhor. Nós queremos aí agradecer a sua participação e a todos aqueles que nos ouviram nesse dia. Todos os sábados, meio-dia, nós estamos aqui no podcast da Semadec, fazendo missões. Até